A gente sabe que alguns jogos são permitidos aqui no nosso país. Jogos estes que o Estado ganha. Então, o Estado consegue controlar. Não vou citar a questão da jogatina, mas alguns jogos, por exemplo, a Caixa Econômica, tem Mega Sena, ela consegue receber essa tributação, premiar e não deixa de ser, na minha concepção, um jogo de azar. Mas é importante a gente entender que já há projeto aprovado, inclusive, no sentido de permitir, mediante algumas condições, jogos que seriam anteriormente considerados ilegais. Então, hoje ainda no nosso país, jogo de azar, maquineta, e hoje os jogos digitais que estão viciando muitas pessoas. Por quê? Porque através de grandes influenciadores, não estou dizendo somente, mas principalmente através de grandes influenciadores que usam suas redes sociais e a gente sabe que hoje a internet é uma grande arma para o bem e para o mal. Esses grandes influenciadores são contratados e eu nem ouso dizer, talvez até sócios, eventualmente, eu não sei, eles são utilizados para propagar esse jogo, fazendo promessas de ganhos. Olha, eu ganhei, simulando, inclusive, até mesmo que jogam, para poder pegar as pessoas, e as pessoas têm perdido muito dinheiro, têm perdido carro, perdido patrimônio. Esse é um ponto. Agora, a prisão dessa influenciadora, que é a Deolane, inclusive até advogada, a OAB também se manifestou nesse sentido, é que ela estaria ocultando e dissimulando bens. Então, o que é essa lavagem de capitais que inicialmente, só para deixar registrado, a investigação corre em segredo de justiça. Então, tudo que a gente sabe por exemplo, ontem a polícia do Pernambuco fez uma entrevista, concedeu uma coletiva dizendo quais são os pormenores, quais são os passos. Então, eu estou me valendo da própria fala do delegado-geral lá do Pernambuco, onde ele disse que ainda há muito, alguns mandados foram cumpridos, o dono de uma dessas bets está foragido, me parece que ele vai até se apresentar, mas é importante a gente explicar para a nossa audiência, ainda que seja uma questão muito técnica, mas eu vou tentar ser bem didática para explicar aqui. O nosso Código de Processo Penal, ele permite que certas pessoas sejam presas no que nós chamamos prisão preventiva. Então, quando que essa pessoa pode ser presa preventivamente? Que você me perguntou sobre a prisão. No artigo 312, então vou parar de citar artigo e vou começar a falar e explicar como se não fosse advogada para que todos entendam. No nosso Código de Processo Penal, existem alguns requisitos para prender. A prisão no nosso país é excepcional. Então, quando ela acontece de forma preventiva, ela é cautelar, ela antecede a decisão do que ela está sendo acusado de forma propriamente dita. Então, se eu preciso aplicar a lei, se ela está trazendo algum problema na investigação, e eu acho que talvez tenha esse sido realmente o fundamento, a pessoa pode ser presa preventivamente. Agora, o que a gente precisa explicar é que, me parece, que ela já passou por uma audiência de custódia. Então, o que é essa audiência de custódia? Toda pessoa presa, não importa a prisão, isso é desdobrado do nosso Conselho Nacional de Justiça, ela deve passar na frente ou à frente de uma autoridade. E me parece, Lívia, que essa prisão dela foi mantida. Então, havendo a mantença dessa prisão, agora ela vai ter que discutir a necessidade. Por quê? Quando alguém é preso preventivamente, e claro que a gente não está falando se ela fez ou se ela não fez, a gente sabe que nós tivemos aí uma grande importância que foi retida, salvo o melhor juízo nos moldes aí de 2 bilhões, me parece que não é dela, de toda a organização, toda. Isso, de toda a organização, ativos, de toda a organização que seria criminosa, vai se discutir se ela fez ou se ela não fez no processo. Então, essa prisão, ela antecede o julgamento do magistrado no sentido de dizer que ela fez ou que ela não fez. Agora, a gente não consegue saber qual foi o motivo que deu a manter dessa decisão. Por quê? Me parece que talvez, eventualmente, ela pudesse atrapalhar, entrar em contato com outras pessoas, mas é importante a gente trazer aqui para a nossa audiência que existem outras medidas que são chamadas de medidas cautelares diversas da prisão. Por exemplo, monitoração eletrônica, não ficar nas redes sociais. Então, eu não sei em que teor foi o fundamento dessa prisão e nem por que ela foi mantida. Mas deve ter alguma coisa que ela estivesse atrapalhando ou pudesse atrapalhar para que, então, o juiz da custódia mantivesse essa decisão. Por quê? Porque o crime aqui em si não tem violência, não tem grave ameaça, ela pode ser encontrada. Então, são mecanismos que fazem com que ela pudesse ter medidas cautelares diversas. Agora,
Talvez o juiz tenha também manifestado no sentido de que essas cautelares não fossem suficientes em razão de algo que esteja acontecendo dentro da investigação que nós não saibamos. Né? Pode falar, Luana. Bom, queria só trazer uma perspectiva aqui em relação a esse tema, que é, de novo, eu falo muito disso aqui, né, gente, mas é o que está acontecendo diariamente nas nossas vidas, que são os crimes digitais, né, os crimes cibernéticos. Sem dúvida, a gente vai ter aí ainda desdobramentos desse caso para entender quais foram realmente os mecanismos, né, utilizados por esse grupo para gerar essas acusações e esses processos. Mas nós estamos falando aqui de um tipo de atividade comercial, atividade lícita nesse momento, porque os jogos online, eles foram aprovados, eles foram regulamentados aqui, né, antes dos jogos de azar por inteiro, né, que são um outro PL que está sendo discutido no Congresso. A gente teve essa discussão nos jogos online e foi regulamentada aí no começo desse ano, o que abriu uma série de discussões, inclusive na semana retrasada nós tivemos uma pesquisa do Instituto Locomotiva e aí, né, o meu olhar aqui de política pública, dos impactos que isso traz para a sociedade, o que isso representa, né? Não é só a prisão de uma influenciadora, é a prisão de um grupo, né, de forma preventiva, como a Priscila trouxe aqui, mas que ele está por trás de um esquema criminoso dentro de uma temática, né, que ela está no ambiente digital e ela tem causado uma série de danos. O que esse estudo mostrou? Que desde que os jogos foram regulamentados e os dados começaram a ser divulgados, a gente tem visto um aumento na participação de mulheres em jogos de azar, que isso traz uma preocupação muito grande como país, porque, no geral, no nosso país, as mulheres elas têm um papel muito importante na renda familiar e na gestão dos recursos financeiros. Elas são as grandes administradoras dos recursos, fazem a gestão financeira das casas no Brasil inteiro. Não à toa que qualquer programa de transferência de renda e tudo mais é no nome da mulher, né? Porque é ela que faz a gestão, ela que faz com que as contas mais básicas de uma casa sejam pagas antes de você gastar com questões mais supérfluas. Enfim, tem o porquê, né? E as mulheres estão cada vez mais apostando. O que aqui, né? A gente está falando de uma coisa que é legal, gente, mas vamos falar dos efeitos disso e por que esse tipo de crime começa a acontecer. Olha só as cifras que a gente está falando, né? Foram 2 a 3 bilhões movimentados dentro desse processo e a gente não tem todos os dados ainda. Então, imagine o que há por vir. É um mercado gigantesco, as pessoas apostam em média ali 30, 40, 50 reais, mas para muitas famílias isso representa uma boa parte da renda e tem substituído o consumo com outras coisas, que a Olivia pode falar um pouco do aspecto econômico disso, né, de como que isso movimenta e muda o consumo das famílias e impacta. Mas uma prisão como essa, ela começa já, né, em um processo como esse, começa já a chamar a nossa atenção para o que está por trás de tudo isso, porque uma coisa é aquilo que você declara, né? Outra coisa é a forma como o crime é organizado. A gente já trouxe aqui em outros momentos também discussões sobre essa mesma temática, em que o crime organizado agora ele tem, né, nesse caso das apostas online, ou grupos que começam a se formar dentro desse ambiente digital, um ambiente de jogos eletrônicos, de apostas, para formar, né, organizações criminosas. Eles começam a atuar de forma ilícita, se valendo da legislação vigente e da ausência de fiscalização, porque desde que essa legislação foi aprovada, a gente vem aguardando uma regulamentação mais específica, mais estrita, que coloque aí quais são os termos de fiscalização. Então, acho que o ponto central todo aqui a gente está vivendo o início de um novelo nessa área de bets, de apostas, que tem um impacto econômico e social muito grande para a sociedade e que nós ainda não estamos preparados como Estado também para conter esses danos e para atuar de forma preventiva para que situações como essa nem sejam possíveis, porque a gente mal começou e já estamos vivendo um caso como esse. Olivia, é interessantíssimo isso que a Luana levantou e trazer de volta essa discussão que a gente teve há pouco tempo, né, Luana, sobre essas discussões a respeito da legalização de jogos de azar aqui no Brasil, porque até resumindo um pouco do que disse a Polícia Federal, a Priscila trouxe a informação para a gente, trocando em miúdos mais ou menos o esquema era de jogos ilegais, era alimentado com uma ajuda
dessas empresas de aposta, que inicialmente, ou pelo menos não há nenhum indicativo, que estivessem funcionando de forma ilegal. Elas atuavam no sentido de promover a lavagem de dinheiro ilícito proveniente desses jogos ilegais. E aí, quando a gente discutia há algumas semanas sobre o que seria um ponto positivo, ou alguns pontos positivos e negativos dessa legalização, entre os pontos negativos, foi um consenso, né, Luana? Nós chegamos à conclusão, acho que a Ana também estava aqui, nós chegamos à conclusão de que é preciso que haja muita fiscalização. Porque até o crime organizado, ele vai conseguir, como ele ocupou espaço em tantos setores da sociedade, ele vai conseguir se adaptar de alguma forma e também se infiltrar num jogo legal, nos jogos legais. Queria sua opinião sobre isso, sobre essa questão da legalização dos jogos de azar e como você também, que é muito ligada nessas questões de mídias sociais, como você está acompanhando esse caso e o envolvimento da Deulane. Então, eu acho, não foi divulgado o que exatamente ela fez, né? Não. O processo tem poucas informações. Segundo a polícia, suspeita-se, há indícios de que ela esteja ligada ao esquema, mas de que forma não foi falado. Eu acho que, assim, óbvio que tem um impacto negativo, né? O jogo, ele tem várias consequências ruins para as famílias que jogam e que têm dependentes de jogos. Mas, se bem regulamentado, pode ser muito positivo para a economia. Inclusive, existem vários lugares, nos Estados Unidos tem vários modelos de cassinos que servem para arrecadar fundos para ações sociais, enfim. Como a gente coloca isso na sociedade que vai determinar se vai ser bom ou ruim. Tirando o aspecto do vício, que isso vai ser ruim necessariamente. Agora, a questão de lavagem de dinheiro me lembra até, tem uma série que chama Ozark, eu não sei se vocês conhecem, que é justamente sobre um cara que lava dinheiro, e ele lava dinheiro com um cassino, justamente. Que é uma das formas que ele usa para lavar dinheiro. Porque é muito fácil, não tem como você provar, ele jogou R$50, não tem ninguém fiscalizando, né? Não tem uma nota fiscal para cada jogo que a pessoa faz. Tantos produtos, o valor é esse, né? Então, é muito fácil de lavar dinheiro. Além disso, como influenciadora, eu imagino que, nunca tive oportunidade, graças a Deus, imagino que seja muito fácil lavar dinheiro como influenciadora também, porque é a mesma coisa, ninguém sabe se eu vendi um curso, ninguém sabe se eu vendi 10 cursos ou se eu vendi 100 cursos. Existe uma regra para estipular o valor desses cursos ou não? Eu sou por fora desse universo. Não existe regra. Você pode pôr o valor que você quiser. Você põe o valor que você quiser. Mas você tem que emitir nota. Então, mas ninguém fiscaliza. Então, assim, é realmente muito fácil mesmo, assim. Tem muita brecha para a gente lavar dinheiro. Inclusive, a gente vê vários casos de influenciadores, graças a Deus está vindo à tona, de influenciadores que usam isso para o mal. Até, Lívia, só para falar, né, até só para a gente explicar, é exatamente essa imputação. Eles pegam, né, o lavador aí de capitais ou de dinheiros, o que eles fazem? Eles pegam um dinheiro que tem uma proveniência assim, aparentemente lícita e torna ilícito, ou na verdade ao contrário, né? É que nesse caso dela, como a gente não tem aí a expansão do que seria lícito, eles estariam usando a empresa para poder, sem ter conhecimento do tanto que é o ganho, tornando, então, ilícito os outros bens. Então, ele traz a questão de ilicitude até um ponto, só que torna muito mais amplo a valoração do ganho, sem que o Estado consiga saber que a proveniência daquele ilícito vem do jogo. Não, mas é porque, né? Por exemplo, nesse caso, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas parece que existe um valor significativo de dinheiro que é arrecadado por meio de jogos ilegais, e ele passa por essas bets que são legais, né? Bets a gente vê em time de futebol, é uma atividade lícita. É importante deixar isso claro para a audiência, porque eu vi muita gente falando, essas bets, elas são crimes. Não, as bets são legais. O dinheiro que vem de uma atividade ilícita, que são esses joguinhos, tigrinho, macaquinho, sei lá o que maisinho, passam por essas bets, porque é um pouco o que a Olivia falou. Como eu vou fiscalizar quantas vezes determinada pessoa jogou e quanto que apostou, né? E eu torno um dinheiro ruim, ilícito, em algo lícito, lavado, que aí sim, nas bets eu tenho como comprovar que entrou e tá saindo bonitinho, eu tô distribuindo.
né? Então, esse ponto eu acho que tem que ficar claro para a audiência. E me parece que as acusações são que ela faça parte deste processo de passar o dinheiro pelas bets, mas a gente não tem certeza porque o processo está em segredo de justiça. Eu também vi muita gente falando: é só porque a doutora advoga para criminoso e então é por isso que ela foi presa. Eu, de novo, sou uma crente na justiça. Me parece que uma pessoa ter a sua prisão preventiva decretada e mantida depois de uma audiência de custódia não seria pelo fato de que ela apenas divulga esse tipo de jogo. E a gente sabe, e que a Olivia é a pessoa que melhor pode falar sobre isso aqui, que tem muitos influenciadores que divulgam. Mas se fosse assim, não seria só ela presa, né? Isso também é importante da gente destacar. Mas, de novo, a defesa dela tem muitos mecanismos legais para tentar converter essa prisão em uma outra medida que não seja privativa de liberdade. E aí eu até coloco, talvez seja o caso dela não ter acesso às redes sociais enquanto perdurar a investigação. Aí tem várias medidas que podem ser tomadas por meio do caminho processual adequado. Eu só achei importante fazer essa distinção do que exatamente é o objeto da operação, que é essa lavagem de dinheiro por meio das bets, e explicar que as bets são legais. E aí, só para arrematar aqui a história, nós estamos, mais uma vez, diante de uma situação que é causada pela falta de regulamentação estatal com relação a determinados jogos, né? Primeiro, é inegável que as pessoas jogam. Elas vão jogar se for uma atividade lícita ou se for uma atividade ilícita. Então, na minha concepção, o ideal seria que o Estado partisse dessa premissa para tentar encontrar o caminho menos danoso para que esses jogos ocorram, dado que eles vão ocorrer. A não ser, é claro, que o Estado se aparelhe de forma a conseguir fiscalizar, de modo que, igual com o X, ninguém pode acessar o jogo do Tigrinho e aí acaba com o problema. Como ninguém fez isso até agora, o ideal seria partir da premissa de que as pessoas estão jogando e regulamentar. A Olivia, ela trouxe a questão econômica, que isso traria arrecadação, porque você tributaria, e eu vou um pouquinho mais além. Eu acho que essa arrecadação, ela tem que ser encarada pelo governo não como mais uma fonte de receita, mas sim utilizada para, por exemplo, educar esses jogadores. Para mostrar para os jogadores os riscos que eles têm ao escolher jogos de azar como um hobby ou como um vício, né? Então, tem como fazer algo que vá funcionar melhor para a sociedade como um todo, é só querer.